paz e a paciência de Cristo esteja com todos nós. Amém. Na tradição cristã, a igreja elegeu 7 pecados como os principais pecados, os famosos pecados capitais. Na verdade, eles não estão assim na Bíblia como os 7 pecados capitais. Foi algo que a igreja criou ao longo dos séculos. Mas existem também 7 virtudes capitais que não são muito faladas. Nós conhecemos muito mais o pecado do que as virtudes, né? Eu falei sobre isso semana passada. A gente lê a Bíblia com um olhar negativo. A gente vê sempre o meio copo vazio. Por exemplo, quando a gente pensa em sexo, nós pensamos em Davi, que caiu em pecado. E não pensamos em José, que resistiu ao pecado. Então nós sempre olhamos o defeito. Mesmo na Bíblia, mesmo nós cristãos, temos o costume de sempre começar pelo defeito, sempre olhar o defeito. O problema não é tanto olhar o defeito. Temos que olhar o defeito, é óbvio, até para melhorar na vida, até para melhorar as coisas. Mas o problema está em tornar o defeito o centro da vida. E não conseguir ver o copo todo, meio cheio, meio vazio. Esse é o problema. Então nós olhamos às vezes os pecados capitais, mas o mundo e a igreja não fala tanto das virtudes. E uma das virtudes capitais na teologia cristã é a paciência. Por que a paciência é uma virtude? O que é o oposto da paciência? A falta de paciência é irritação, é ansiedade. Se você é ansioso é porque você não tem paciência, você quer para hoje o que poderia vir amanhã ou depois de amanhã. Então você é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não para quieta, uma pessoa que sempre está buscando algo que poderia vir mais tarde. A ansiedade é o contrário da paciência. A paciência é a virtude, é o equilíbrio entre uma pessoa muito ansiosa e uma pessoa que não faz nada, uma pessoa, por exemplo, deprimida. O depressivo, ele não é paciente, ele é simplesmente depressivo, não é que ele é uma pessoa paciente. Não, para ele, tanto faz como tanto fez. Então, se vem ou não vem, não faz diferença. O paciente aguarda. A pessoa paciente está esperando que algo aconteça, mas ela não torna a espera da vida dela como o centro da existência. Ela sabe que ela precisa esperar. E é isso que a parábola que Jesus conta hoje nos ensina. O dom da paciência. Nós vivemos num mundo em que a paciência não é algo tido como uma virtude. O mundo interpreta a paciência como alguém passivo. O que é uma pessoa passiva na linguagem moderna da administração, por exemplo? Pessoa passiva é aquela que aguarda ordens ou aquela que espera demais. Nós confundimos às vezes uma pessoa paciente com uma pessoa passiva. E não é por menos, né? Nós vivemos numa época em que você não precisa mais esperar por uma carta. Os namorados hoje, mesmo morando longe, conseguem se falar por um aplicativo de celular. No celular você manda uma carta. Chega instantaneamente. Você consegue até ver se o que você escreveu foi lido ou não pela pessoa. Você pode até brigar, alguns até brigam. Por que você não leu? Você devia estar com o celular ligado. Você devia ter lido automaticamente. Então nós, pela nossa própria tecnologia, desaprendemos a esperar, desaprendemos a ser pacientes. Não temos mais cartas para escrever nem esperar. A resposta para várias coisas no governo mesmo vem via internet. Hoje você pode ter o seu exame de saúde chegando por internet rapidamente. Você não precisa sair de casa para fazer uma compra. Você compra na internet e um dia ou dois depois está chegando na sua casa. Então, nós nos acostumamos a não esperar muitas coisas. Começou com a onda de fast food, né? McDonald's, Bob's. Quem é da época dos anos 70 que pegou os primeiros McDonald's, era uma outra rede, né? Eu não lembro o nome agora, mas era uma rede americana famosa, que veio aqui com o primeiro tipo de lanchonete, né? A partir dali, nós já aprendemos a não esperar nem a comida que vamos comer. A gente quer entrar, pagar, receber, sentar e comer. Ninguém tem muita paciência para um restaurante. Mesmo quando vamos a um restaurante, às vezes é um self-service. Você chega, pega a fila rapidinho, se serve, pesa, senta e come.
A nossa vida, ela é movida à velocidade. Então nós não temos muito mesmo o dom de esperar. Coitada das nossas crianças, porque elas já nasceram num mundo assim, em que não se espera por muita coisa. Mas Deus nos ensina o dom da paciência na parábola. Lá em Lucas 9, 9 a 20, Jesus conta a parábola dos lavradores maus. Semana passada nós vimos que nós já estamos no tempo extra de Deus. A figueira que não dava frutos, por 3 anos ganhou mais 1 ano. Deus já foi paciente ali com a figueira. E Deus é paciente aqui nessa parábola. Jesus conta que um dono de uma área construiu uma vinha, colocou uma torre, isso está lá nos evangelhos de Mateus e Marcos, ou seja, ele preparou aquela terra para produzir uvas. Colocou a torre e foi viajar, mas antes de viajar ele arrendou a terra. Ou seja, ele colocou trabalhadores, lavradores na terra. Conforme o contrato social da época, metade do lucro ficava para os trabalhadores e metade ficava para o dono. E o prejuízo também. Se a terra desse prejuízo, metade do prejuízo ia sair do bolso dos trabalhadores. Era um arrendamento, era uma sociedade. O dono entrava com a terra e os lavradores entravam com o trabalho. Aí Jesus conta a parábola que esse dono de terra, quando chegou a época do lucro, da colheita, ele enviou um procurador, um empregado, para ir lá buscar o lucro. Mas chegando lá, o que aconteceu? Os lavradores bateram naquele empregado e mandaram ele embora sem nada. A palavra que nós temos na Bíblia para sem nada é mandaram ele embora vazio. Até aqui dá para já entender quem são as pessoas dessa parábola. Deus é o dono da vinha. Os lavradores maus somos nós. Eram judeus na época, eram pessoas de dentro do reino de Deus, de dentro da igreja. Pessoas que foram, digamos assim, batizadas, ou naquela época, judeus circuncidados. O povo de Deus, lavradores. Porque Deus entregou o reino para nós. Deus entregou o reino para os judeus levarem a palavra. E os empregados, os procuradores que iam lá buscar o lucro, nós podemos dizer que são os profetas. Os profetas, os pastores, os irmãos na fé que vão lá, de repente, falar do evangelho, falar da palavra de Deus para nós mesmos, para as pessoas de fora. Então são os mensageiros de Deus. E aí a parábola continua. Depois que esse primeiro trabalhador foi espancado e mandado embora vazio, sem nada, o dono da vinha mostra paciência de novo. Porque ele manda outro empregado. Qualquer outro dono de vinha talvez chamaria a polícia, da época, ou acionaria o sinédrio para intermediar a negociação do lucro. Mas não foi o caso deste dono. Ele manda outro empregado. E a mesma coisa acontece. Aquele empregado é amarrado, é espancado, é mandado embora sem nada, vazio. Esse dono de vinha manda o terceiro empregado. Olha a paciência desse dono de vinha. 2 empregados foram espancados e não receberam nada. O dono agora manda um terceiro empregado. Aí a gente pode pensar, nossa, que ideia é essa? Que paciência é essa? Já foi muito além da virtude da paciência. Esse dono está esperando o quê? Para ir com o exército e tirar a vinha das mãos dos lavradores. Mas o dono é paciente e manda o terceiro empregado. Esse terceiro empregado, acontece o pior com ele. Ele, além de ser espancado, Lucas descreve que esse empregado é humilhado. Tiram a roupa dele, o que era uma humilhação para um homem na época. Deixam ele praticamente nu, espancam o rapaz e mandam ele embora sem nada. E aí aqui sem nada, vazio, significa também sem roupa. Então ele vai embora, sem o lucro do dono e aí sem a roupa também. Aí a gente pode pensar, se fosse qualquer um de nós, acabou aí. O que esse dono de vinha está esperando para mandar soldados?
Mas Jesus continua a parábola, né? Continua mostrando a paciência do dono da vinha, a paciência de Deus com a gente, né? Imaginem só, a escalada de violência só ia aumentando. Um é espancado e mandado embora, o outro é espancado muito e mandado embora, o outro é até despido. A violência está aumentando. Não há sinal claro de que aqueles lavradores vão se arrepender de algo. Então, a paciência do dono não está condicionada à atitude dos lavradores. Não há sinal na vida dos lavradores de que eles vão mudar de vida. E o lavrador e o dono da vinha continua sendo paciente. Talvez agora, nesse momento, você possa pensar assim: é fácil ser paciente mandando os outros, né? É fácil ser dono da vinha, ser paciente mandando seus empregados. Aí até eu sou paciente. Eu vou mandar os outros apanhar? Mas não foi isso só que aconteceu. O dono da vinha envia o próprio filho dele. O que é mais valioso para um pai? Mais valioso do que a sua própria vida? Não é a vida do filho? O dono da vinha se compromete com a sua paciência, não só enviando seus empregados, mas enviando o próprio filho. E não havia nenhum sinal na vida dos lavradores de que eles receberiam bem o filho dele. E o que esse dono da vinha fala lá no versículo 13? Olha o dono da vinha, ele parece ser muito ingênuo. Tenho certeza de que vão respeitar meu filho. Ou seja, o dono da vinha era tão paciente que ele tinha certeza de que os lavradores iriam receber seu filho com respeito. Mas não foi isso que aconteceu. Os lavradores pegaram o filho do dono, espancaram, levaram ele para fora da vinha e o mataram lá. Por quê? Por que mataram? Qual era o raciocínio deles? Eles pensaram: olha o dono, olha o filho do dono. Se a gente matar esse rapaz, a vinha vai ficar para a gente. Naquela cultura, existia uma lei parecida com a nossa lei do uso capião. Se você, aqui no Brasil, se você ocupa um terreno por algum tempo e ninguém reivindica a posse, você pode entrar lá na prefeitura e pedir a escritura do terreno ou até da casa, né? E é uma lei justa, porque a terra não pertence a ninguém nesse mundo. Mesmo que você tenha a sua casa, a terra é de Deus. Você tem uma concessão de Deus para habitar, para construir naquela terra. Agora, tem gente que compra terreno para especular, tem mais é que perder terreno mesmo, que a terra foi feita para plantar e para morar. Não foi feita para a gente ter lucro comprando um monte de terreno e vendendo na hora da alta. Então é uma lei boa, sim. É uma lei que está aqui, na Bíblia. E estava já na cultura judaica, ainda mais. Como que era na cultura judaica? Na cultura judaica, se você habitasse num terreno por 3 anos seguidos e lavrasse, ou seja, cuidasse desse terreno, na nossa lei, se você paga o IPTU desse terreno, mesmo que ele não é seu, você está lá morando, paga IPTU. Então se o lavrador cuidasse da vinha, investisse na vinha, construísse sua casinha e não aparecesse ninguém reivindicando aquela área, ao final de 3 anos, aquele lavrador podia entrar na justiça e pedir: a terra é minha, porque eu que cuidei. Ninguém veio buscar essa terra. E naquela época, com tanta guerra, com tanta gente morrendo e nascendo, havia muitos terrenos vagos. Além de, na época de Isaías condenar os compradores de terra. Isaías fala assim: vocês ricos compram tanta terra no país que vocês vão ser dono do país inteiro e os pobres não vão ter onde morar. Né? Então, já na época de Isaías já tinha esse problema social ali, da especulação imobiliária. Os ricos compravam quando o país estava em crise, ofereciam dinheiro para o pobre, comprava a terra dele, quando estava tudo bem, o mercado subia e ele vendia de novo, tipo 5 vezes mais caro para o mesmo dono daquela área lá, quando a crise passava. Então Isaías condena isso. A terra foi feita para morar, não para você fazer isso. E aí, nessa época aqui, esses lavradores maus estão se aproveitando dessa lei que era boa, mas eles estão se aproveitando de uma forma má. Parecido talvez com os sem terras, né? Os sem terras se aproveitam dessa lei boa, de fazer com que a terra produza, mas na verdade às vezes para fazer algo ruim, que é tomar fazendas produtivas.
né? Então, os lavradores eram assim. Tinha uma lei boa para proteger o uso da terra, que é para morar ou para comer. E eles se aproveitavam dessa lei para tomar posse daquilo. E por isso mataram o filho do dono. Porque aí o dono não teria assim como reivindicar a posse, a não ser que o dono fosse lá. Né? Era isso que eles tinham em mente. Vamos ser donos dessa vinha. Não é isso que nós fazemos com a nossa vida? Para que Deus nos deu a nossa vida? Que uso você faz da sua vida? Você acha que a sua vida é sua? E que você não deve satisfação a ninguém? Será que é isso que eu penso, que nós pensamos? A nossa vida é igual ao terreno. Se você está vivo, é um privilégio de Deus, de ter concedido a você o dom de nascer neste mundo. A sua vida não te pertence. A Bíblia fala que Deus não deu a vida, Deus concedeu. É uma concessão. Você recebeu sua vida para administrá-la para a honra e glória de Deus. Então vamos pensar na nossa vida como a vinha de Deus. Nós estamos tentando tomar posse da vida, matando Jesus, o filho do dono da nossa vida? Nós estamos tentando tomar posse do nosso país. Hoje é dia de manifestação. E vão ter dois lados ali os dois lados às vezes não estão pensando no bem do país. Estão tentando tomar posse do Brasil com a sua ideologia, seja verde e amarelo, seja vermelha. Essa é a verdade, né? A gente conversou lá na festa da Lele lá. Às vezes parece que os dois lados políticos não querem o bem da nação. Querem que tudo pegue fogo, enfim. Então, será que é isso que nós estamos tentando fazer com a gente? É isso que estamos tentando fazer com o Brasil? Tomar posse, porque o nosso lado, a nossa ideologia, a nossa ideia política é a correta? Será que é isso que acontece na igreja cristã hoje? Onde cristãos ficam debatendo doutrina, só doutrina, quando deviam estar pregando mais o evangelho e não debatendo se Jesus está presente na Santa Ceia de forma espiritual ou corporal, se a gente recebe com a boca, com o espírito. Isso tudo tem que ser discutido. É o copo vazio, meio vazio, mas a gente não pode ficar só no que nos falta. A igreja não pode ficar concentrada só naquilo que nos divide ou aquilo que falta a nós ou que está errado. Mas nós devemos também exercer a paciência, que significa ver o que temos na nossa vida, o que temos na nossa nação, o que temos na igreja cristã hoje, o que temos em comum com os outros cristãos para falar do evangelho a este mundo que está perdido. Quando o missionário luterano chegou na África e foi perguntado o que os seus antepassados faziam quando o meu avô morria e ia para o inferno, eu já contei essa história várias vezes. Mas ela me incomoda muito quando eu ouvi essa história da boca de um missionário norte-americano. Ele falou assim, olha, eu respondi para eles a verdade. A gente ficou debatendo a cor da igreja lá na minha congregação, Kirkwood Lutheran Church, em St. Louis. Eu lembro que a gente ficou, às vezes, 1 ano debatendo isso, até chegar no material, bababá e tal. A gente debateu que tipo de carro deveríamos comprar para o pastor. A gente debateu vários outros assuntos sem importância. E aí no final a gente lembrou que poderíamos enviar uma verba para o missionário que sou eu. Me enviaram aqui então. Aí lembraram. Porque sobrou essa verba. Eu vou ser sincero com vocês, africanos. É porque a gente está bem de dinheiro lá, a América vai bem, sobrou dinheiro no orçamento. Opa, o que a gente faz com o que sobrou? Já estofamos os bancos, já colocamos coisas diferentes. Vamos mandar um missionário para a África? Aí eu vim. Será que esse tipo de mentalidade na igreja não é igual do lavrador da vinha? A gente não tenta matar Jesus? Essas pessoas que determinam a bênção, a gente vê pessoas falando com Deus como se Deus fosse um empregado delas. Eu determino que o Senhor faça isso na minha vida. Eu não estou só matando o filho do dono da vinha, como estou tentando escravizar o próprio dono da vinha. Dizendo, você é o dono da vinha, vem aí. Se vira com a sua vinha e eu ainda quero lucro. Eu não vou fazer nada na vinha. Você é Deus que vai fazer. A verdade é que nós estamos, todos os cristãos, neste mundo praticamente, temos tentado matar o filho do dono da vinha para tomar posse de tudo. Essa é a verdade.
E aí Jesus mostra que mesmo assim, Deus é paciente, e mesmo sabendo que nós o mataríamos, Ele envia o seu Filho amado. A paciência de Deus não tem limites. Mesmo sabendo que hoje nós estaríamos no estado em que estamos na igreja cristã no Brasil, Deus ainda conserva os cristãos brasileiros. Mesmo sabendo que tem gente que vende a fé, vende milagres. Mesmo sabendo que tem gente que coloca a culpa no diabo por tudo. Deus ainda assim é paciente e envia Jesus para morrer por nós. Mesmo sabendo que hoje nós estaríamos aqui com o coração cheio de pecados, Deus mantém a sua igreja para que nós hoje tenhamos o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia e principalmente a palavra de Deus, a palavra dele sendo pregada entre nós. Mesmo sabendo que os casamentos da maioria dos cristãos são problemáticos, Deus ainda abençoa os casais com a sua graça e misericórdia. Mesmo sabendo que nós não seríamos bons pais ou bons filhos, não talvez como nós deveríamos ser, Deus ainda assim concede-nos uma família maravilhosa que todos nós praticamente ainda temos a graça de ter. Essa é a paciência de Deus. Quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, Ele não vê os seus defeitos. É isso que Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios, em Romanos e para Timóteo. Quando Deus olha para o cristão, Ele não nos vê mais com os nossos pecados. Porque nós morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos para uma nova vida. Deus nos vê já ressuscitados, perfeitos, santos, imaculados, sem pecado. É assim que Deus nos vê. E por isso Ele é paciente. Por isso Ele espera e aguarda o melhor de nós. Por isso Ele se senta no seu trono com alegria, sabendo que apesar dos nossos pecados, de 10 erros, talvez a gente faça uma coisa certa e Deus se alegra com essa uma coisa certa. Deus se alegra com aquela uma ovelha perdida que voltou ao rebanho. Essa é a paciência de Deus sem limites algum. Aí nesse caso, meu irmão, minha irmã, pergunta a você. Por que nós perdemos tanto a paciência com os nossos filhos? Ou com os nossos pais, quando eles ficam mais velhos? Vamos pegar o exemplo dos filhos e dos pais, né? Um filho vai ensinar o pai a mexer num computador sem paciência nenhuma. Um filho vai ensinar o pai a mexer no tablet, ver o Facebook. Ah, pai, já ensinei 3 vezes, você não aprende? Fuça aí, meu. Sem paciência nenhuma. Porque nós agimos com tanta falta de paciência nessa vida, se Deus nos espera até hoje? Quem aqui não tem nenhuma história de fé sobre a paciência de Deus? Quem aqui, desde que foi batizado, viveu uma vida cristã íntegra e nunca se afastou de Deus? Mesmo vindo à igreja todos os domingos. Quem nunca passou por um momento na vida em que até vinha na igreja todo domingo, mas o coração e o espírito não estava aqui? Estava brigado com Deus. Estava brigado com os irmãos na fé. Vinha assim por um sentido de, sei lá, tenho que vir, estou acostumado, tenho coisas a fazer lá. Quem nunca passou por um momento na vida em que a relação com Deus esteve estremecida, pelo motivo que fosse? Não importa o motivo aqui. Não importa se você tinha razão, se alguém te ofendeu, se você se ofendeu. Não importa. Quem nunca passou por um momento da vida em que se afastou de Deus? Pode culpar você mesmo, o diabo, o irmão na fé, a igreja, a doutrina, pode culpar o que for, o pastor, pode culpar o que for. Quem nunca passou por um afastamento de Deus? Alguns passam afastamentos de Deus até mais graves. Quantas pessoas, olha só, quantas pessoas não se afastam de Deus achando que Deus as odeia? Porque a gente pinta a vinha com o ideal de lavrador. Como é o lavrador ideal que Deus contrata? Ou seja, qual é o cristão ideal às vezes? Muitos aprendem que o cristão ideal é o que não bebe, o que não fuma, o que nunca traiu a mulher,
o que nunca traiu o marido, o heterossexual, o bom filho, que nunca tomou um centavo de ninguém, que nunca ficou com o troco do caixa do mercado, nem por engano. Às vezes é assim que algumas pessoas veem a vinha. Para eu ser um lavrador eu tenho que ter esse perfil. Estou dizendo que é aqui, mas estou dizendo que muitos cristãos se sentem assim. E eu vou dar uma estatística para vocês. Tem um rapaz, o Miguel, é um teólogo, um seminarista. Ele criou um projeto chamado O Mal Que Eu Não Quero. É um projeto pioneiro na igreja cristã no Brasil. Ele visa a tratar os pecados sexuais como, por exemplo, se trata o alcoolismo ou as drogas. Então, na pesquisa que ele fez, ele usou um dado do FBI americano. O FBI soltou um dado em que se diz que 91% dos computadores dos Estados Unidos da América tiveram acesso à pornografia no último semestre. 91% dos computadores. E numa pesquisa feita oralmente, né, uma entrevista, 68% dos homens confessaram ter contato com pornografia regularmente, ou qualquer outro contato, né, e 52% das mulheres. Eu confio mais na pesquisa do FBI. 91% das pessoas neste mundo têm contato com pornografia desde cedo. Por isso a gente vê tanta atrocidade. 91% dos pastores têm contato. Essa estatística é geral. 91% das mulheres, dos homens, dos jovens que já têm acesso à internet livre, têm contato com esse material. Tem a vida destruída pela pornografia. E a gente não fala muito isso na igreja, e ai daquele que confessar isso aqui. O que aconteceria com um membro que dissesse, olha, eu tenho esse problema, eu sou viciado nesse tipo de material? Ou o que aconteceria com um pastor que dissesse isso? Será que eu deixaria minha filha vir na juventude? Será que eu deixaria minha esposa tomar conselhos com alguém que confessa o seu pecado? Né? Nós temos uma ideia de um lavrador. Qual é o lavrador ideal? Não é esse dos 91%. Nós queremos os outros 9%. Mas são só 9% das pessoas que, por exemplo, não têm acesso a esse material, nunca tiveram. 91% das pessoas tiveram sim. Ou seja, vamos tirar da nossa cabeça a ideia de como deve ser um lavrador da vinha do Senhor. Porque isso só oprime as pessoas. Isso só oprime aquele que não consegue ser igual a mim. Eu posso dizer, quem bebe não devia vir. É porque eu não tenho problema com a bebida. Quem fuma não deveria vir, fuma é pecado e é pecado. Mas eu não tenho problema com fumo, então é fácil eu dizer isso. Mas talvez não seja fácil para eu, pastor, dizer, quem olha para o lado quando passa uma loira bonita, não deveria estar aqui. Opa, isso eu não posso falar porque eu faço. Né? Quando o pecado é meu, é mais difícil eu colocar um padrão. É fácil eu falar assim, você tem que vir aqui. De repente eu sou aposentado, eu tenho tempo. E aquele que sai 5 da manhã, chega 10 da noite em casa, ainda tem que lavar roupa. Será que é o mesmo padrão? Será que a gente pode colocar um padrão para os lavradores da vinha? Nós somos todos diferentes. Nossas necessidades são diferentes. Nossos pecados são diferentes. Quando a gente coloca um padrão, geralmente é um padrão parecido com aquilo que eu posso fazer. Como diz o filósofo. Né? O filósofo Protágoras disse, você é a medida de todas as coisas. O homem, o indivíduo é a medida de tudo. Ou seja, o padrão sempre sou eu. Se eu faço, o outro também pode. Se eu não tenho problema com isso, nossa, como que ele consegue cair nessa tentação? Meus irmãos, o dono da vinha mandou o filho dele para a vinha sem ver nenhum sinal de arrependimento ou santidade nos lavradores. Ao contrário, os pecados só aumentavam. E ainda assim ele mandou o filho dele para morrer por nós. Para morrer pelo alcoólatra, por aquele que fuma, por aquele que tem problema com a pornografia, por aquele que tem problema de olhar para o lado para uma moça bonita que passa, por aquele que tem problema em qualquer outra área, problema em ser honesto, cleptomaníaco, enfim.
Deus mandou seu filho para morrer pelos lavradores da vinha. E olha só que engraçado. Deus nos entrega essa vinha. Ele diz, peguem, façam uso capião disso, a vinha é de vocês. A vinha, a Santa Ceia é de vocês. Eu não fiz a vinha para mim, eu fiz a vinha para vocês. Eu fiz a vinha para que vocês compartilhassem as uvas com os que estão fora da vinha. Usem abundantemente a vinha. Se Jesus continuasse a parábola, talvez, vamos imaginar, ele diria assim, o dono da vinha foi buscar o lucro, e ele simplesmente ia dizer, pegue o lucro de volta e invistam na vinha para trazer mais lavradores para cá. O dono não ia ficar com o lucro da vinha, porque é assim que Deus faz com a sua vinha. Deus não ganha nada com isso aqui. Deus não ganha nada com a igreja cristã. Deus não ganha nada com a gente vindo ao culto. Não somos nós que rendemos culto a Deus. É ao contrário, é Deus que nos dá o culto para o sustento da nossa fé. Para a gente crescer na comunhão cristã. Deus não ganha nada com a sua igreja aqui no mundo. É nós que ganhamos tudo. O dono da vinha não ganha nenhuma uva com a vinha. Ele dá a vinha para os lavradores e para as pessoas que estão lá fora. Nós não precisamos matar o Filho de Deus. A nossa vida Deus nos concedeu. Ele sabe que nós vamos usar para a glória do seu nome. Meus queridos irmãos, vamos terminar essa mensagem pensando no seguinte. Pense na sua vida como a vinha de Deus. Você está com medo de que Deus tome posse dela? De que Deus mande você se comprometer demais com a palavra? Não tenha medo. Deus está te recebendo de braços abertos. Deus está guiando você nessa sua vida cristã. Deus sabe que é mais difícil para você, de repente, fazer algumas coisas aqui na igreja do que para um outro que já faz bastante. E Deus te entende. Pode ser que o pastor não entenda, que o pastor fique cobrando, mas Deus te entende. Às vezes você não pode ouvir o pastor. Às vezes o pastor vai pensar que ele lá pode fazer porque o outro lá faz. Mas Deus entende, se você faz o seu máximo, Deus entende que você está no seu máximo. Ele não vai te cobrar mais do que você pode fazer. E Deus entende também que às vezes nós estamos de saco cheio e não queremos fazer nada. Deus entende isso também. Ele sentiu isso na própria pele. Quando falou para Isaías, fale para esse povo teimoso que eu estou, num bom hebraico, eu estou de saco cheio deles. Jesus fala isso em Apocalipse. Eu estou de saco cheio de vocês. Estou a ponto de vomitá-los. Então, Deus sabe o que às vezes é também estar de saco cheio. Enfim, pastor de hebraico no seminário, Assir Haiman, ele falava uma coisa interessante que eu não entendia muito bem na época, hoje eu entendo. Ele falava assim, não leve a igreja a sério demais. Não leve a sua vida a sério demais. Não leve a sua família a sério demais. Não leve você mesmo, o seu trabalho a sério demais. Não leve o seu estudo a sério demais. Porque Cristo já morreu fora da vinha por você. O seu maior problema já está resolvido na cruz de Jesus. Por isso, falhas na sua vida, falhas que você comete vão acontecer, mas não leve isso a sério demais. Porque nem Deus levou o nosso pecado a sério demais. Se ele levasse a sério demais, ele deveria mandar o exército nos matar. Mas Deus viu o nosso pecado, e ao invés de levá-lo a sério demais, ele falou, filho, vai resolver para eles o que eles não conseguem fazer. Existe uma história de um casal em que o marido levava as coisas a sério demais. Podia ser a esposa, mas nessa história é o marido. Tá? Levava tudo a sério. A mulher esquecia de tirar o lixo, bronca. A mulher colocava o almoço meio-dia e meio, bronca. Filho tirava a nota vermelha, bronca. Tudo bronca. Aí esse marido comprou um carro novo, o carro dos sonhos dele. Ele falou, a chave está aqui, você pode usar. Mas ai de você se aparecer um leve risquinho. Ai de você. Colocou ali, ela nunca usou aquele carro até que o filho ficou doente.
Ela não tinha como ir de ônibus. Vou ter que dirigir o carro dele. Pegou o carro dele, foi e bateu. Né? Aí ela pensou, puxa vida, e agora? Agora eu estou lascada. Ela foi, não sabia o que fazer, foi pegar os documentos do carro, né, o manual, os documentos, pegou o documento, ela achou um bilhete. E aí o bilhete estava escrito assim, minha querida esposa, se você está abrindo este compartimento do seguro do carro, é porque algo aconteceu com o carro, e algo talvez bastante grave. E eu dou graças a Deus que você está abrindo isso, porque não foi um acidente tão grave a ponto de você estar hospitalizada. Então, não leve essa batida a sério demais, porque você está bem. E eu agradeço a Deus por isso. Ela chorou. Por que o marido mudou de atitude? Porque durante aquela semana, ele viu que o sócio dele na empresa havia perdido a esposa e o filho num acidente de carro. O carro praticamente ficou intacto. Nevou. O carro capotou, então não amassou muita coisa. Mas foi o bastante para a esposa e para o filho pequeno morrerem capotados. O carro intacto. Aí ele pensou, puxa, o carro ficou intacto do colega, mas o que é mais precioso morreu. Será que eu não estou invertendo as coisas? É mais ou menos assim que nós devemos pensar da nossa vida e do que a gente faz. Meus irmãos, o lixeiro vai passar de novo segunda-feira. Não tem problema esquecer de vez em quando. O seu carro foi riscado, sua esposa não dirige bem, funilaria tem de monte aqui em São Paulo. Não vai sair mais caro do que você gasta talvez com um cafezinho de todo dia durante o ano, o conserto. Será que às vezes vale a pena levar tudo a ferro e fogo? O único que teve que levar tudo a ferro e fogo foi Jesus. Esse sim, coitado, não teve escolha. Ele até tentou se desviar. Deus, me livra do cálice. Mas ele teve que levar tudo a sério para morrer por nós. Se Jesus levou tudo tão a sério, porque ele precisou para nos salvar, vamos viver uma vida mais fácil. Vamos viver mais na graça de Deus. Porque quem vive nessa graça, quem coloca o bilhetinho para a esposa quando o carro bate, é um testemunho de fé tão grande que atrai outras pessoas para o Evangelho. Você pode entregar 1000 folhetos evangelísticos, mas se você viver na graça com a sua esposa, se você viver na graça com seus filhos, na sua empresa, no seu trabalho, com seu patrão, com seu empregado, aqui na igreja, as pessoas de fora vão sentir o clima. Vão dizer, lá fora no mundo eu já sou tão oprimido. O que tem diferente nesse povo que leva tudo tão gostoso? Quero fazer parte desse grupo de leigos. Quero fazer parte dessas servas, desses jovens que não ficam levando tudo tão a sério como o mundo gostaria que a gente levasse. Quero fazer parte dessa lavoura. Quero fazer parte dessa vinha. E aqui está o convite. Vinde. O filho do dono morreu, mas ressuscitou. E ressuscitou para nos dar o seu corpo e seu sangue para perdão de todos os nossos pecados e fortalecer a nossa fé. Amém.